A Semana Santa, ela é, para todo cristão, o ápice de nossa caminhada, enquanto filhos de Deus, enquanto homens e mulheres que se dispõem a viver com Cristo no coração e como Cristo no mundo. E essa dimensão amorosa nos leva a agir de tal modo que, quando assumimos essa característica vicentina, tendo a nossa missão de ser como Cristo cada vez mais e encontrar Cristo nos nossos mestres e senhores, leva-nos aqui a um ponto fundamental de reflexão, de vivência daquilo que chamamos da grande semana cristã, que é a Semana Santa. E, sobretudo, e particularmente, no que diz respeito aos 3 últimos dias dessa semana, sexta, quinta, sexta e sábado. É a grande missa que é dividida, digamos assim, se vocês me permitem dizer, em 3 momentos. O momento da instituição, o momento, a Páscoa da instituição, a Páscoa dolorosa e a Páscoa gloriosa, quando falamos de quinta, sexta e sábado. Uma só missa em 3 momentos, uma Páscoa que deve ser vivida integralmente. Eu não posso faltar à quinta e celebrar sexta e sábado. Eu não posso celebrar quinta, sexta e faltar o sábado. Ou simplesmente celebrar o sábado como tudo sendo perfeito. Devo viver integralmente os 3 dias de tal modo que essa ação seja de modo também integrada na paróquia. Todo vicentino tem, em suas conferências, uma ligação com suas paróquias. E isso deve ser vivido. O vicentino ele deve viver, sobretudo essa semana, de modo integral, vívido, eficaz, ou como diz, aqui parafraseando um pouco Vicente de Paulo, de modo efetivo e afetivo, essa dimensão da Semana Santa. Claro que, para que a gente possa compreender um pouco melhor o que diz respeito, fiz aqui um breve resumo, né, dessa semana, que a gente pode até dizer que começa no Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor é onde a igreja entra no mistério do Senhor crucificado, do sepultamento e do ressuscitado, aquele que foi sepultado e ressuscitado, o qual, ao entrar em Jerusalém, pré-anuncia a sua majestade. Os cristãos levam ramos em sinal do régio triunfo do Cristo em nossas vidas, que ao mesmo tempo, sucumbindo na cruz, alcançou a majestade. A quinta-feira, a missa da ceia do Senhor, onde também celebramos o gesto da caridade para com os irmãos, que é o gesto do lava-pés. Essa ação da quinta-feira já nos mostra aqui o início do Tríduo Pascal, onde somos chamados a recordar a instituição da Eucaristia, o grande dom de Deus para a humanidade, em que, no seu Filho Jesus, dando-se a nós como alimento, pão e vinho, seu corpo e seu sangue, nos fortalece para viver de modo também efetivo e afetivo essa ação junto aos mais necessitados. Nessa quinta-feira, recordamos essa instituição da Eucaristia, do sacramento e do sacerdócio, além de exortar a prática da caridade, quando a gente fala dessa dimensão do lava-pés. E quando falamos em caridade, nós, como vicentinos, como irmãos e irmãs de Cristo, como continuadores dessa consciência da qual, em Vicente de Paulo, a partir de toda a sua vivência, foi tomada e é nosso como legado,
cabe-nos, assim, caminhar. O lava-pés é uma dimensão da qual se desenvolve e se desenrola durante todo o ano na vida do Vicentino, onde a gente vai ao encontro daqueles que nada têm, para nos abaixarmos, chegarmos à altura deles, para que eles possam chegar por nosso intermédio à altura do Cristo ressuscitado. Cristo se abaixa na kenosis, né, no abaixamento, nessa disposição de não levar em conta o ser filho de Deus, mas ser servo da humanidade, e na ação do lava-pés, servir-nos para que possamos aprender com Ele, que é Mestre e Senhor nosso, a vivenciar e fazer o mesmo. Não é à toa que na Eucaristia Ele vai dizer: façam isso em minha memória. Façam isso em memória de mim. Não só celebrar a Eucaristia, claro, devidamente celebrá-la, mas, sobretudo, se fazer com que essa Eucaristia se desenvolva, se desenrole no cotidiano de nossas vidas. Por isso, o lava-pés. A Sexta-feira Santa, a Páscoa Dolorosa. Celebramos, é o único dia do ano que não existe missa. Existe a celebração da paixão do Senhor. Paixão essa que deve ser sentida, acolhida e vivida por cada um de nós. E não de um modo superficial, eu diria capenga, mas adentrarmos justamente nesse mistério de tal modo que assim possamos compreender um pouquinho da sua dimensão amorosa. Trago aqui, tem quanto tempo ainda? 2 horas, presidente? Mais ou menos, né? Então tá bom, então. Então, beleza. Trago aqui um texto que é um pouco antigo, mas reflete muito bem, através de uma análise clínica médica, as dores de Jesus. Essas dores de Jesus baseando-se naquele sudário de Turim. Ele fala que, o texto fala, de um autor chamado Plínio Maria Solimel, resgatando alguns contextos médicos, ele vai dizer que é preciso amparar na fragilidade do amor de Deus, que a providência divina reservou exatamente para a nossa época a descoberta do tesouro que se encontra no sudário de Turim. Ali, as análises mostram tantas coisas que podem ser despercebidas a olhos nus, mas os instrumentos técnicos e médicos nos mostram coisas grandiosas de Jesus, desde o horto até a sua crucifixão, morte e sepultamento. No horto, o autor fala que o único autor bíblico que fala do sofrimento do horto, no horto das oliveiras, é Lucas, que porventura era médico. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 44, vai dizer: Ele, Jesus, entrou em agonia e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O texto fala: notemos que o único evangelista que fala desse fato médico é Lucas, porque ele é médico. A hematidrose é um fenômeno raro, mas bem descrito. Aparece, segundo o Dr. Labec, em condições completamente especiais. Um grande medo, uma grande agonia, um terror, um abalo moral no auge da sua existência. É o que Lucas exprime por agonia, que em grego significa luta, ansiedade, angústia. Uma vasodilatação intensa de capilares subcutâneos que se rompem em contato com a base de milhões de glândulas sudoríparas. O sangue se reúne
e escorre por todo o corpo em quantidade suficiente para cair por terra. O médico doutor professor Giovanni Tamburelli, analisando o fato tridimensional da face da figura do santo sudário, por meio do computador, verificou, além de inumeráveis escorrimentos de pequenos coágulos de sangue que o marcam, que parece estar todo borrado de sangue, como devia ter ficado o rosto do nosso Senhor no momento da angústia no Horto das Oliveiras. Dentre as situações vividas e descritas nos evangelhos, também fala da bofetada que Jesus levou na casa de Anás. Em João 18, 22, um dos guardas presentes um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Os cientistas analisando esse fato, buscando no sudário, constataram que no lado direito da face aparece uma grande contusão e a cartilagem do nariz está rompida, desviada para a direita. O Dr. Judica Cordilia explica que a ruptura da cartilagem do nariz é subsequente desvio nasal que é observado no sudário e deve ser originário de uma pancada infligida por um pedaço de pau curto, cilíndrico, de 4 a 5 centímetros, aproximadamente, de diâmetro. Isso provoca uma abundante saída de sangue que se constata no sudário, pelo fato do bigode do crucificado, do homem do sudário, assim dito, está impregnado de sangue, que desce do nariz, podendo-se até a barba, pendendo-se até a barba. Os especialistas em linguística opinam que a palavra utilizada por São João para bofetada pode ser traduzida por bastonada, o que estaria conforme com as conclusões a que chegaram os cientistas analisando o sudário. Dentre outras circunstâncias, tem a flagelação, descrita por João no seu capítulo 19, versículo 1. O sudário, diz o texto, nos dá um quadro muito mais completo, preciso e horrendo da flagelação. Mais de 120 golpes ternários infligidos por dois homens fortes. Um mais alto, outro menos alto. Peritos no seu ofício. Um de cada lado do réu, que cobrem metodicamente com seus golpes toda a superfície do corpo. Essa visão, para quem viu o filme lá de 2004 do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, visualiza isso de modo muito pleno. Dois homens que usam instrumentos de flagelo para, assim, usarem contra Jesus. E por que celebrar e pensar em tudo isso hoje? Que estamos a dias, amanhã celebramos Domingo de Ramos da Paixão, os dias da Semana Santa, Sexta-feira Santa e tudo mais, para que possamos, como eu disse, adentrarmos de modo ainda mais especial nesse grande mistério da paixão, da morte, da ressurreição e salvação nossa, a ressurreição do Senhor e nossa salvação. Para que possamos, de modo muito perspicaz, belo, não só de modo mecânico, superficial, celebrarmos essa Semana Santa, mas celebrarmos de acordo com aquilo que nos é apresentado pelos Santos Evangelhos. Fala-nos também, esse texto, sobre vários outros caminhos. A Via Crucis, suas quedas, as 3 quedas descritas, não na Bíblia, mas por conta da tradição popular, que até celebramos nas vias sacras em nossas comunidades. Essas 3 quedas mostram ao sudário que o joelho do Senhor, daquele homem crucificado, e que foi envolto no sudário, tem os seus joelhos desfigurados, deslacerados
e cheios de terra, diante das quedas intensas que tiveram o corpo que suportar, através dos joelhos, o seu peso, o peso da cruz. Essas quedas mostram no homem do sudário toda uma trajetória de dificuldade no caminhar. As escoriações do nariz também estão sujas de terra pela queda, sinal de que o rosto do homem do sudário, de Jesus, bateu violentamente contra o solo, impossibilitado de amortecer o tombo com as mãos amarradas no patíbulo que levava às costas. O que é patíbulo? É a parte horizontal da cruz, que estava amarrada nos seus braços. Há quem diga que Jesus, ao caminhar na Via Crucis até a crucifixão, ele levou apenas a parte horizontal da cruz, que era de um peso considerável. Não podendo amortecer o peso, né, por conta do patíbulo que estava em suas costas. O patíbulo escorregaria em direção à cabeça, batendo fortemente contra a nuca, coberta com os espinhos. É fácil compreender que a nuca aparece tão horrivelmente machucada na imagem do sudário. A coroa de espinhos, a qual foi imposta sobre Jesus, e diz o evangelista que foi colocada a pauladas, de fato, assim foi. Não foi só em volta, como nas imagens clássicas de Jesus vemos, é algo muito mais parecido com um capacete. Foi confeccionado ali uma espécie de capacete posto na cabeça de Jesus que cobria da nuca até próximo dos seus olhos. De modo que há quem diga que por meio da imposição dessa coroa, que foi posta a pauladas também, ele foi acometido de um traumatismo craniano. A crucifixão, em João 19:18, fala: ali o crucificaram e com ele outros dois de cada lado e Jesus no meio. Primeiro, o despiram de suas vestes, isso deve ter provocado uma dor terrível, porque por conta do sangue, as vestes estavam coladas ao corpo. A túnica é um tecido que grosso, que por conta do sangue, repito, foi grudado. Às vezes, num caso semelhante, para retirar-se o tecido colado a um corpo muito chagado, quando temos uma ferida, colocamos gás para tirar, dói bastante, né? Imagina todo o corpo nessa condição. É necessário aplicar-se uma anestesia geral, muitas vezes, mas com aquela dor repugnante e atroz, não poderia ali nenhum homem suportar e não ser aquele. É porque, do princípio ao fim, ele, Jesus, domina toda a sua paixão. Não me tiram a vida, eu a dou livremente. Então, estenderam no chão, puxando os seus braços para pregar no patíbulo da cruz. Na palma da mão foi pregada, foi assim, pregada, desculpe aqui, quando eu abro parênteses diante disso, e peço desculpas porque acho que estou gaguejando e tal, e não deveria, não é um negócio que é tão tranquilo, mas ao mesmo tempo, essa cena para mim me passa de tão profundo no meu coração que eu fico analisando e vivenciando as situações das quais foram vividas por esse homem, que é nosso Salvador, que é Filho de Deus. Quanta dor ele sofreu, quanta coisa ele viveu para que nós hoje pudéssemos estar seguindo seus passos, fazendo acontecer
aquilo que é de caridade na vida. A dimensão amorosa de Jesus Cristo, ela é tão grande que chegou aos nossos dias. Nada daquilo que foi vivido por ele foi em vão. Nada daquilo que foi vivido por ele tornou-se ou torna-se algo, como diz o livro do Eclesiastes, né? Eclesiastes, de modo vaidoso, de vaidade, que se esvai pelas mãos. Não. Com ele tudo é sólido, é concreto, vívido. E observar e analisar toda esta circunstância deve ser para nós uma graça, como é, tão grande, que nos ajuda, meu irmão e minha irmã, a buscarmos a consciência de bem vivermos ainda mais eficazmente essa dimensão da caridade. Como irmãos e irmãs levados a situações extremas, muitas vezes, por conta do nosso serviço, por conta dessa nossa doação. Nunca nos esqueçamos que tudo que fizemos, tudo que fazemos e vamos fazer, por Cristo demos glória. E para adiantar, então, desculpe aqui, mas observemos essa grande ação amorosa já na morte, uma vez que ele foi crucificado. Eu dizia que, ao ser crucificado, o popular nos fala que ele foi crucificado em suas mãos, correto? De modo simples, mão, naquele período de tempo, não era apenas essa parte do braço, era todo o antebraço até os dedos. E claro, através do sudário e tantos outros estudos, viu-se que a crucifixão não foi, de fato, o prego pregado nas mãos, mas no pulso. Ali tem um osso que segura tudo, onde ele poderia, de fato, ser segurado, peso do seu corpo, para que pudesse ali ser crucificado. A morte. Jesus deu um grande grito e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em Lucas 23, 46, está descrito isso. Observando as marcas do sudário, vamos ver que na imagem frontal, o tórax aparece com a sua musculatura contraída, num espasmo. O diafragma é elevado, visível pelo afundamento do abdômen. São imagens típicas de uma titania causada pela asfixia e ânsia respiratória. Cristo morreu por uma insuficiência respiratória aguda. Jamais poderia acreditar, nem sequer imaginar que a crucifixão fosse tão atroz e cruel. Nos permite entender, através do sudário, do estudo do sudário, como, com sua, como isso muda. A imagem, não só do sudário, mas de toda a vida, nesses últimos momentos de Jesus, deve ser de grande eloquência para nós. Celebrar a Semana Santa, eu dizer, tudo isso é para que possamos compreender, como diz o Padre Tito, né? Enfatizando aqui, dizendo, é para que possamos compreender, meus irmãos e minhas irmãs, a dimensão da qual devemos adentrar nessa semana, a partir de amanhã, para celebrarmos com Ele, com o Senhor Jesus, de tal modo que nessa vivência possamos encontrar o nosso espaço no coração de Jesus. O nosso espaço nessa dimensão amorosa da qual, como seguidores dele, continuadores de sua obra, possamos, ao entrar nos lares dos nossos assistidos, nossos irmãos e irmãs, nossos mestres e senhores, entender as dores, as agonias, os sufocos, as agruras desses nossos irmãos também. Por isso, celebrar
a Eucaristia, celebrar e vivenciar, ser igreja, é ser também uma grande ação amorosa do Deus da vida. Muitas coisas poderiam ser ditas e podem ser ditas através do estudo, da perspicácia e da atenção da palavra de Deus, sobretudo quando falamos da Semana Santa, e particularmente do Tríduo Pascal. Mas fica aqui esse apelo, esse pobre padre que na comunhão vicentina se despede daquilo que é a sua condição, para se fazer um com e para outros. É o que somos chamados a ser, todos nós. Sempre nessa ação de ir ao encontro, como Jesus fez isso, veio ao nosso encontro. Ir ao encontro dos nossos assistidos, nossos mestres e senhores, nos despedindo daquilo que nos eleva a qualquer situação, mas se colocar sempre no patamar mais próximo dos olhares de uma dimensão efetivamente e cada vez mais afetiva do amor de Deus, que se faz nessa semana grandiosa para todos nós cristãos, como um grande alimento, um grande impulso para o resto do ano, né, onde somos chamados a viver. Que tudo seja para a glória, na glória do Senhor Jesus, e que toda essa semana na qual somos chamados a viver seja uma dimensão reflexiva e mergulhando no mistério do amor de Deus, possamos, na ressurreição, acolhê-la e viver também isso no cotidiano de nossas ações junto àqueles a quem somos designados. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.